Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin a 98.800 dólares no momento exato que eu gravo esse vídeo para você. Bitcoin que sofre com uma movimentação na madrugada que leva a quedas expressivas. Mais de 2 bilhões de dólares foram liquidados do mercado. Na verdade, muitos estão crentes que foi mais de 8 bilhões de dólares. Recorde absoluto de liquidações, também nas altcoins que tiveram quedas ultra agressivas. Eu quero te mostrar nesse vídeo por que a gente teve esse movimento de baixa, por que a gente se sustentou nos pontos que a gente se sustentou e por que eu fui às compras. Eu fui às compras exatamente da forma que eu tinha informado aqui previamente. E eu quero te mostrar por que eu comprei de fato. O que eu comprei? Não tem engenheiro de obra pronta aqui não. A gente vai mostrar de fato o momento que foi comprado. E eu vou te apresentar qual que é a minha visão para os próximos dias, semanas e meses. A gente tem bastante conteúdo, então eu peço a você que fique até o final, pois ele vai ser bem bacana. Só que antes, eu peço a você, deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. A gente tem muitos ativos que estão em buy zones, tem muitos ativos que tiveram movimentações ultra agressivas e neste momento estão dando grandes oportunidades. Então, os comentários estão abertos para você. É óbvio que a gente vai analisar vários ativos hoje, mas eu já peço a você, comenta aí, que a gente vai fazer avaliações todos os dias. E é por isso que eu já te faço mais um pedido. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like que ajuda muito o canal a crescer. Todo dia eu tô aqui. Seja o mercado subindo, seja o mercado caindo, seja o mercado lateralizando, todo dia eu estou aqui, de segunda a segunda, para te trazer o conteúdo mais rico possível, para que você possa ter a capacidade de tomar decisões com base sólida. Vamos entender o que aconteceu com o Bitcoin. A gente analisou ontem e a gente estava falando justamente do Bitcoin nestas faixas, sustentando esta linha de tendência de baixa, que é a faixa superior do canal de baixa que foi rompido. Teve teste, teve reteste. E a gente estava muito saudável. Sim, estávamos muito saudáveis. A gente estava vendo movimentação de baixa nas altcoins, mas o Bitcoin estava se sustentando. Só que a gente deixou um alerta. 106 mil dólares ainda é a resistência. A gente tem um gap acima que está se formando. Uma vez que a gente tem este movimento de baixa, a gente abre o mercado futuro das bolsas, foi difícil sair, hein? Das bolsas norte-americanas, com um gap, a gente vai ter uma pressão de alta. Só que a gente não pode esquecer, cenário bullish acima de 106, é uma resistência óbvia. E se a gente perder estes pontos, a gente tem que ficar de olho em quê? No ponto de controle, eu falei isso, só que eu estou te atualizando e te relembrando isso, porque você tem que entender aonde a gente quer chegar e quais são os pontos importantes. Se a gente perder o ponto de controle, a gente tem que olhar para as faixas de Fibonacci. Faixas de Fibonacci são extremamente importantes. 618, a gente poderia chegar, caso perdesse, 93.500. E ontem, pode olhar o vídeo de ontem, eu falei, se a gente tiver uma pressão de baixa, a gente pode buscar níveis inferiores, que estão em que pontos? Na média curta do P-Cycle Top e o ponto de fundo deste canal de baixa, 85 mil dólares. Venho falando sobre isso há bastante tempo. Isso invalidaria o bull market? Não. Isso muda a minha visão de alta? Não. Isso muda o fato da gente
ter sim. A maior probabilidade, uma out-season explosiva? Também não. E eu venho repetindo as mesmas coisas, mostrando para você o que eu estou fazendo. Entenda, em momento algum eu estou te falando, compre, venda, faça isso ou faça aquilo. Eu apresento aqui, nestes vídeos, exatamente o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, além de trazer alertas, tudo com base no gráfico. É extremamente importante que você pegue essas bases, avalie, estude, faça o seu dever de casa para tomar as suas decisões. Porque no final, o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Mas a gente estava sendo extremamente claro e eu sigo sendo o mais claro possível. E se você tiver dúvida, pode tirar essas dúvidas aqui. Que o mercado segue um cenário bullish. Sim. Totalmente bullish. Sim. Independente da gente buscar esta área ou uma área inferior? Sim. A gente teve uma movimentação de baixa, certo? Então a gente vai analisar primeiro o Bitcoin e a gente vai para as altcoins. A gente teve uma movimentação de baixa. Esta movimentação de baixa nos levou a encostar na média curta do P-Cycle Top. O P-Cycle Top é um indicador que é muito importante para a identificação do topo do mercado e também para manutenção da tendência de alta do mercado. E a gente tem essas duas médias. Você provavelmente já me viu falar que a gente tem um alvo intermediário para o Bitcoin em uma movimentação de alta, a média longa do P-Cycle Top, que está exatamente em 144.800 dólares neste momento. Para que a gente busque esse alvo, a gente tem que romper os 106 mil dólares. Maravilha. E a gente voltou a encostar a média curta do P-Cycle Top em 91.300. Maravilha. A gente teve esse movimento e agora a gente está vendo uma rejeição. Só que o que levou a uma queda tão grande? Por que a gente viu uma queda tão expressiva? E aí a gente vai puxar também a queda extremamente expressiva nas altcoins. A gente teve uma queda por conta da tarifa em desfavor de México e Canadá. A tarifa do Trump, 25% de tarifa, caso vocês não atendam a algumas solicitações. Isso assustou o mercado, isso fez com que o dólar subisse e o mercado começasse a reagir negativamente. Já que o mercado cripto ele está aberto no final de semana, o mercado cripto acaba sofrendo de forma mais intensa. Foi o que aconteceu com o Bitcoin. No sábado, a gente viu quedas agressivas nas altcoins, porque o Bitcoin não estava justificando uma queda tão grande. E ele nem estava trazendo uma queda tão grande. Mas as altcoins estavam sim sofrendo por um movimento que foi acelerado com Binance, Coinbase e Wintermute. E este movimento se intensificou ontem à noite. Como você pode verificar, aqui nós temos a movimentação da Binance enviando milhões de dólares, na verdade centenas de milhões de dólares para a Wintermute. E a Wintermute fez o quê? Despejou essas centenas de milhões de dólares no mercado, pressionando vendas de altcoins. Eu expliquei isso ontem. A Wintermute joga uma pressão vendedora e por falta de demanda no final de semana, entenda, isso foi no final de semana, esse tipo de manipulação acontece no final de semana. A gente viu uma pressão de baixa. Essa pressão de baixa nos preços trouxe uma liquidação de players alavancados. A gente teve mais de 2,3 bilhões de dólares de liquidação. No entanto, o fundador da Bybit informa que isso foi apenas na Bybit. Existe sim um cenário em que essas liquidações sejam muito maiores, de 8 a 10 bilhões de dólares nestas últimas 24 horas. E isso traria o quê? A maior liquidação de todos os tempos. Na verdade, ela seria 4, 5 vezes maior do que a maior liquidação que a gente já viu.
Mas o movimento da Wintermute trouxe justamente essa manipulação. É a pressão de venda, liquida aqueles que estão alavancados, o que gera uma pressão vendedora, porque quando você está em um long alavancado, quando você é liquidado, gera uma ordem de venda que pressiona ainda mais o mercado para baixo. E isso faz com que os players da conta spot, ou seja, aquele que está comprando o ativo, tenha o medo por conta desse FUD, deste movimento agressivo, faça o quê? Vendas. Estas vendas geram mais pressão de baixa, que liquida mais e mais pessoas abaixo. Isso vai criando uma queda absolutamente agressiva. Neste tipo de movimento é que a gente vê o quê? A dominância subir. A dominância subiu e não foi pouco não, meu amigo. A dominância subiu em níveis que eu não lembro de ter visto. Tá? A gente chegou a subir na dominância exatamente, vamos lá, 6% praticamente. 6% de alta na dominância é algo gigantesco, destrutivo, abala totalmente as bases das altcoins. E isso aqui foi o suficiente para tirar bilhões e bilhões e bilhões de dólares do mercado. O mercado de altcoins, se a gente olha para o Total 2, eu vou rapidamente aqui para o Total 2, ele perdeu rapidamente, tá? E ele já está se recuperando, a gente já vai chegar nesse ponto. Ele perdeu em vamos falar aqui, ó. Ele perdeu 1/3, ou seja, ele caiu nada menos do que 500 bilhões. E o nível de liquidação para os players, ou seja, para os traders, foi na casa do que tudo indica, foi na casa de 8 a 10 bilhões. Olha só, como você pode verificar aqui, o fundador da Bybit informando que provavelmente esses níveis de liquidação são muito maiores do que todo mundo imagina. Então, foi esse o movimento que desencadeou essa queda e essa quantidade de liquidação. Esse movimento somado a um movimento de alta ultra expressiva na dominância fez com que Ethereum fosse totalmente destruído, juntamente com todas as outras altcoins. Só que tem um ponto, eu quero ser extremamente enfático. Quem fica fazendo trade ultra alavancado, sem uma gestão, e você já me escutou falar que eu faço trades, mas eu faço trades com um percentual bem pequeno do meu capital, e esses trades eles servem para composição da minha carteira. Logo, você tomou stop? Eu tomei um stop. Tá? Eu tomei um stop, e esse stop sequer fez com que um dos poucos fios de cabelo que eu tenho caísse. Por quê? Porque eu tenho um cuidado muito grande com trade. Eu passei 4 anos, de 2008 a 2012, perdendo consistentemente com trades. Então eu aprendi às duras penas que trade, se for feito da forma errada, sem um controle financeiro, sem uma boa gestão de risco, sem um bom psicológico, trazendo a urgência da sua vida para o mercado, vai te colocar num cenário de, adivinha, liquidação. A gente viu uma queda super expressiva em Ethereum? Cara, a gente viu. Foi 25% de queda. Ele já se recuperou em 27%. A gente tem, para que ele zere esta queda, 5% de alta. Ethereum é um ativo de qualidade e você que provavelmente é um investidor e não comprou nesta queda, ainda assim você vai acabar tendo um retorno, porque a tendência do Bitcoin é de alta, a tendência macro do mercado é de alta. Olha só, Total 3, olha só, o Ethereum, isso aqui é uma tendência de alta com uma faixa de liquidação. Só que quem foi liquidado, acabou a festa. Então, eu vou ainda fazer um vídeo só falando sobre isso.
Só que cuidado com a questão de trade, a gente já vem repetindo isso de forma chata. Eu sou o tio chato para lembrar esse tipo de coisa, mas é uma verdade, tá? E outra, esses vídeos serão longos. Os meus vídeos serão longos, os meus vídeos são longos. Por quê? Porque eu faço questão que você comece a compreender todas as estruturas do mercado. Tem gente que às vezes fala assim para mim, pô, faz um vídeo mais curto. Meu amigo, você quer vídeo curto? Tem o Tico e Teco, tá? Para não tomar um strike aqui do YouTube. Um Tico e Teco. Tem o Shorts. Tem o Meta, tá? Que é lá o Instagram. Fica lá vendo conteúdo rápido. Pô, você não tem paciência para assistir uma aula de 30, 40, 50 minutos, você quer ganhar no mercado? Você não vai ganhar. Ontem eu ainda fiz um comentário respondendo a uma pessoa que falou, pelo amor de Deus, faz um vídeo mais curto. Não vou fazer vídeo curto, porque eu estou fazendo um conteúdo para que você compreenda as nuances do mercado, os movimentos do mercado. Pô, se você está com preguiça de ver um conteúdo, você acha mesmo que você vai ter paciência de investir? Não vai, por isso que todo mundo perde dinheiro, por isso que 95, 98% das pessoas perde dinheiro. Com certeza, teve gente que foi liquidada, destruiu totalmente a capacidade financeira. Teve gente. Teve gente que vendeu fundo. Teve um monte de gente. E essas pessoas que venderam fundo estão comprando agora. É o que sempre acontece. Quando o Ethereum explodir, ou quando o Bitcoin renovar máximas e tudo mais, todo mundo vai entrar de novo. E o que vai acontecer? Quando eu estava comprando, um monte de gente estava vendendo. Quando eu estiver vendendo, vai ter um monte de gente comprando. Maravilha! Quem quiser seguir nesta montanha-russa não, nesta montanha-russa, sei lá, coloca aí, que coisa é essa aqui que agora até apagou na minha mente. Tudo bem, não tem problema. Só que, entenda, se você não tem paciência para estudar, para avaliar, para levar a sério, vai no cassino, é muito mais divertido. Sério, é bem mais divertido. Guarda o seu dinheiro, ao invés de você ficar pensando em investir no mercado cripto, que se você não tem paciência, pega o seu dinheiro, compra uma passagem para Las Vegas, é sensacional. Vai lá, aproveita, joga na roleta e tal, é top. Vai lá para Las Vegas e aproveita. Não é para você aqui, tá? Quero deixar isso bem claro. Então não tem paciência para assistir? Tchau. O que mais? Seguinte, Ethereum sofreu. Vamos recapitular. Ethereum sofreu. Ethereum sofreu porque a dominância subiu agressivamente. Só que a gente já está vendo uma recuperação. Maravilha! Uma recuperação show! Por que a gente está vendo essa recuperação? Porque a gente teve liquidações em massa, a gente teve medo. Peraí, medo? É, medo. A gente atualizou o medo, tá? A gente atualizou o medo do índice de medo e ganância. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Não, ele está aqui. A gente tem ele aqui, Crypto Fear and Greed Index. Olha para onde a gente foi. Aqui no Alternative ME, a gente caiu para 42, 43, tá? Ou seja, a gente já está em faixa de medo. Se a gente, porventura, fechar abaixo de 97,750, a gente vai para medo extremo com certeza. Mesmo diante de toda essa movimentação de rejeição, certo? Então a gente foi diretamente para o medo. E agora o mercado está reagindo. Por que o mercado está reagindo? Porque a gente teve liquidações em massa, a gente teve uma movimentação de open interest em queda, muitas vendas a mercado, e a gente atingiu pontos de controle no Bitcoin que são extremamente importantes. Além de Donald Trump conversar com a presidente do México e simplesmente as tarifas que iam para o México foram pausadas. No momento que eu estou gravando esse vídeo, as tarifas para o Canadá ainda se mantêm, mas isso pode cair por terra a qualquer momento. Se isso cair, simplesmente tudo aquilo que trouxe aquele evento vai ter sido apagado. E o que acontece com crash de notícia? Crash de eventos. Esses crashes, eles trazem uma liquidação muito grande, eles trazem o medo, mas eles marcam o fundo local. Eu
fiz questão de trazer esse histórico. Já que a gente teve uma liquidação que foi absurda, pior do que na pandemia e pior do que na quebra da FTX, vamos ver o que aconteceu nesses momentos? Porque neste momento, este cenário aqui é pior, em números. E a gente pode ver aqui. Vamos olhar. Detalhe, só antes. Olha só o nível de sobrevenda dos ativos, das altcoins. Isso aqui está no gráfico diário. Olha isso daqui. Olha o ponto em que nós chegamos. É uma sobrevenda absoluta. Todo mundo quer comprar aqui. E um monte de gente comprou aqui. Quando está aqui, ninguém quer comprar, né? Maravilha. Olha só o que a gente viu no crash da pandemia. Crash da pandemia. Aqui, semanal, tá? Ethereum caiu, despencou, principalmente esta semana, que foi o lockdown. O mercado simplesmente, fomos embora. Na verdade, isso aqui foi a oficialização do estado de emergência e tudo mais. Aqui não foi o lockdown, tá? Aqui foi o começo do evento. Tivemos o evento, porrada, maravilha. O que tivemos posteriormente? Crash da FTX. Final do bear market, mas ainda assim, queda livre, marcou o quê? O fundo. Depois a gente teve a aceleração. E olha só o que a gente está vendo agora. Crash tarifas do Trump. A gente começou aqui e foi lá para baixo. Um crash para o Ethereum de nada menos do que 1, 2, 3, tá? Semana aqui, nada menos do que 38%. Crash absoluto. No entanto, quando a gente tem um crash, quando a gente tem o medo extremo, quando a gente tem o RSI do gráfico diário em pontos tão extremos, a gente vê o quê? A gente só vê uma coisa. A gente só vê oportunidade. E por que eu vejo oportunidade quando a gente tem o medo? É simples, eu já trouxe isso. O mercado é contraintuitivo, não é? Se o mercado ele é contraintuitivo, o que acontece quando as pessoas estão com medo? Elas vendem. Isso marca os melhores momentos de compra. Soma isso com notícia, soma isso com sobrevenda no gráfico diário do RSI, todo mundo está no limbo. E você olha o histórico e você enxerga o quê? Eu já trouxe isso aqui previamente. Se você comprasse o Bitcoin no medo e vendesse na ganância, ou se você comprasse o Ethereum em medo e vendesse na ganância, você teria retorno, lucro, independente de ser bull market ou bear market. Raramente a gente entra em medo em um bull market, mas quando a gente entra em medo, a gente tem ótimas oportunidades. Você pode verificar aqui, temos as datas, os preços, e quem ficou investindo teve 44 vezes de retorno. Se você comprasse no medo e vendesse na euforia, nesses últimos 4 anos, na verdade agora começa a se aproximar de 5 anos, você já teria 44 vezes de retorno no Bitcoin. E agora com uma nova pernada, porque a gente bateu o medo em uma faixa de 91.300, não compraria o fundo, mas teria capacidade de comprar 92, e a venda, vamos avaliar quando ela acontecerá. E o mesmo acontece com quem? Adivinha? Ethereum, 67 vezes para quem começou a investir e comprava no medo, vendia na ganância. Olha só, só teve um período que foi no meio do bear market que isso não teria sido rentável e lucrativo. E detalhe, a gente nem está considerando os preços atuais. Tá? A gente já está para o Ethereum em 2.708. E aqui ainda não tivemos a atualização, tá? E obviamente a ganância para Ethereum vai chegar lá na frente. Mas o que eu estou querendo te mostrar? Bases que me levaram às compras. Luan, como que você fez compras? Eu uso sempre o meu caixa infinito. Eu sempre falo isso de forma bem clara e bem simples. Eu construo um caixa tanto no Bitcoin quanto nas altcoins, porque eu compro e eu comprei primeiramente o Bitcoin quando ninguém achava que era o momento de comprar. Eu construí
um patrimônio em compras de Bitcoin que me levaram ao lucro, peguei um outro capital. Isso eu apresentei para os integrantes do Grupo Premium e do Grupo do Desafio antes, lá atrás. E eu criei a estratégia para este ciclo no final de 2023. Tá vendo como não é no curto prazo, é no longo prazo? Passei 2024 construindo a minha carteira. A minha carteira de Bitcoin, e eu fiz a minha última compra em $54 mil, que foi justamente aqui. Por quê? Porque a gente atingiu medo extremo. Ela se valorizou bastante. Então, eu utilizei lucro tanto da minha carteira de Bitcoin, quanto os lucros de altcoins que subiram, e eu fiz vendas pontuais para criar um caixa justamente para este tipo de período. Período de descrença completa, de devastação completa. Eu comprei e eu fiz o quê? Eu apresentei para todos os integrantes do Prêmio Desafio. Então, antes que você venha aqui falar que, pô, isso aí é agora que subiu, agora que você falou que comprou e está em pontos acima, fica fácil. Vamos lá, então. Então, vamos mostrar exatamente o que eu fiz. Tá aqui. Isso aqui é o meu grupo Premium. Isso aqui é um print do meu grupo Premium. Compra de longo prazo, alfas, alto risco, as corretoras que eu uso. Olha os preços. Tá aqui, ó, o print. 9,49, ICP a 6,11, Render a 3,60, Pendle a 2,12. Quanto tá Pendle agora? Vamos ver quanto tá Pendle agora. Só para você ter uma noção da capacidade de recuperação desse tipo de ativo. 2,95. Então eu comprei a 2,12. Em pouquíssimas horas, 40%. Ah, mas caiu. Tudo bem, mas eu estou fazendo uma composição de compra para longo prazo. Só estou te mostrando aqui o nível de recuperação que esse tipo de ativo tem. É gritante. E a gente não está falando de ativos que são ruins. Não, a gente está falando de ativos de qualidade, certo? O Bitcoin não tem indicação de simplesmente acabou a sua alta. Não é o caso. Então é por isso que eu me aproveitei e fui às compras. Fiz várias compras e comprei mais 15 ativos além desses ativos aqui. Então eu comprei ontem à noite. Tá aqui o horário, ó, 22h54, isso aqui foi de ontem. Eu fiz compras. E, obviamente, eu informei no grupo geral. Grupo geral que você pode acessar aqui embaixo. O link tá na descrição do vídeo. Nosso grupo geral, onde eu passo muita informação. Eu fui extremamente transparente e falar, estou comprando. Você quer saber como que eu construo caixa infinito? Tem uma aula aqui, a aula de caixa infinito, na descrição. Luano, vai ter out-season. Eu tenho 3 aulas explicando por que eu enxergo que sim, teremos out-season e quais são os cenários. Tá tudo aqui embaixo. Tem out-season 00, out-season 1 e out-season 2. Assista esses vídeos para que você tenha base para aproveitar. Já que eu estou falando dos grupos, eu vou fazer sim um convite. Você que quer surfar estes movimentos, quer entender, pelo menos quer se proteger, não quer ser liquidado, você quer ter acesso a planos, metodologias, estratégias, você quer ter acesso à minha carteira de investimentos, quer ter um suporte 1 para 1 comigo, ter acesso a diversas aulas que te dão base, por pouco mais de R$1 por dia no plano anual e ainda mais barato no plano vitalício, seu lugar é no Grupo Premium e Grupo do Desafio. E a gente ainda conta com desconto em parceria com a Bybit. Você quer saber mais? Quer mais informações? Pois bem, acesse o link da descrição. É o grupo do Telegram geral. Vai lá na última mensagem do grupo, vai ter um @oficial no FX. Clica nesse arroba e um chat com o nosso time será aberto e a gente vai te passar todas as informações. E agora, o que esperar do mercado? A gente tem que fechar o dia de hoje às 21 horas, horário de Brasília, de uma forma saudável. Isso é o primeiro passo. Isso quer dizer que a gente estancou as quedas? Não, não quer dizer absolutamente nada. A gente está vendo uma movimentação de rejeição porque o caminho para a resolução das tarifas de Donald Trump está bem
avançado. México já foi, falta Canadá e China. E ao longo do dia pode ser que você esteja assistindo esse vídeo, isso já tenha sido resolvido. Mas, tendo a resolução completa, a gente tem um simples momento para marcar no calendário e simplesmente seguir em alta. A gente tem o quê? Um gap de curto prazo. Veja que a gente tem um gap. A gente criou esse gap na sexta-feira. O gap está em 102.500 dólares. A gente foi buscar lá embaixo 91 e a gente ainda precisa sim atingir esta área, 102.500 dólares, para esse gap ser fechado. Então a gente está falando de um ponto aqui, tá? Então o Bitcoin tem que atingir esta área para o gap ser fechado. Se a gente atingir esta área, e a maior probabilidade é sim esse gap ser fechado ao longo dessa semana, a gente terá invalidado este cenário de retração, tá? Então a gente terá passado pelos 100.600 dólares, que é a retração de 618, e a gente terá alcançado esses pontos. O que vai abrir muito espaço para que a gente veja, sim, o novo teste de 106 e, quiçá, o rompimento do mesmo. Para as altcoins, a gente tem que olhar para a dominância, que está hoje tendo uma rejeição forte, tá? A gente foi lá buscar a área superior a essa linha de tendência de alta, o que me lembra muito este cenário, mas se a gente tiver rejeições fortes e iniciar uma movimentação de baixa, pode ser que ao perder este suporte aqui, a gente comece a ver a out-season explosiva. Então a gente tem cenários que a gente tem que ficar de olho, porque são cenários importantes. A gente segue bullish. Tá? Eu não vejo um cenário em que as baleias estão vendendo. Muito pelo contrário. As baleias estão pressionando o varejo para que o varejo seja liquidado e faça vendas. E aí a gente tem que trabalhar sempre para ser contra-intuitivo. Você está com medo? Pera, está com medo, você faz parte do mercado, você faz parte do sentimento do mercado. Então, talvez o cenário interessante seja você começar a pensar de forma contra-intuitiva. Quando está todo mundo eufórico, vender. Quando está todo mundo com medo, comprar. É aquela máxima do mercado financeiro. Quem aplica isso, e você não precisa aplicar isso da melhor forma possível, mas se você tiver proteção, quando você tiver caixa para esse tipo de cenário mais crítico, você abre espaço para aproveitar sim. Tá? Então, a gente está de olho neste cenário, que pode vir a se confirmar da mesma forma que aconteceu no último ciclo. Agora a gente tem que aguardar o mercado reagir. Neste caso aqui da dominância, quanto mais essa dominância cair, ou até se a gente te fechar com um martelo invertido, quem sabe, as altcoins vão ter uma recuperação muito mais rápida do que o do Bitcoin. Se o Bitcoin não conseguir romper estas áreas, tá, ou não conseguir fechar o gap, a gente pode buscar novamente testar esses pontos de 90 mil dólares. Se perder, a gente tem que olhar para, vamos lá, o RSI Levels, talvez o RSI diário em sobrevenda. Eu falaria aí os fundos do nosso canal de baixa, que agora, dependendo do fechamento, pode ficar menos improvável esse cenário. Eu tô com um livro aberto e hoje eu vou atualizar para os integrantes do Prêmio Desafio cada um dos planos, cada um dos movimentos que eu farei depois do mercado depois que o mercado fechar e tiver sido já consolidado os movimentos do dia. Maravilha? Essa é a minha visão para o mercado como um todo. A minha visão, mais uma vez, é de que a gente segue numa tendência de alta e a gente tem, sim, uma out-season pela frente. Essa é a minha avaliação. Com tudo que eu te entreguei, quase 35 minutos, você tem a capacidade de tomar suas decisões de forma responsável, com toda certeza. Mas vamos analisar o que está acontecendo com as altcoins? Vamos olhar para as altcoins com muito cuidado, com muito carinho? Bom, vamos lá, vamos começar com as altcoins. Deixa eu voltar, eu estou fazendo caca. Vamos aqui, eu não vou ficar perdendo meu tempo. Vamos aqui. Vamos para os ativos que muitos pedem. Bom, o Ethereum teve o seu movimento explosivo e o seu movimento explosivo para baixo. Quem comprou nestas áreas, maravilha.
O que você pode considerar? Depois do fechamento do dia de hoje, se a gente fechar desta forma, você pode avaliar uma compra ainda nas áreas de retração que estão aqui. Então esta aqui ainda pode ser uma buy zone para quem não comprou. Tá? Então, não comprei, quero comprar amanhã. Você pode olhar para este cenário. Ou se você quiser ser mais criterioso, você pode puxar aqui no gráfico de 8 horas. Na verdade, eu quero colocar isso, gráfico de 4 horas. E se você tiver esta oportunidade para Ethereum, você poderia avaliar uma compra entre 2.400, 2.300, quiçá 2.200. Se a gente tiver a sorte de ver novamente o mercado mergulhar para fazer um fundo duplo ou até um fundo ascendente, quem sabe? Isso aqui pode ser interessante. A Aave, espetacular, né? A Aave simplesmente atingiu aquele ponto que todo mundo estava esperando. Caramba, a Aave não corrige, a Aave não corrige. Pois bem, corrigiu, 231, chegou a 192 dólares. Eu aproveitei para comprar, como você viu aqui, a Aave eu comprei a 205 dólares. Tá? Então, eu aproveitei essas compras e eu vejo que talvez, se você tiver oportunidades, a Aave pode nos próximos dias abrir novos espaços para atingir o que? Justamente este ponto aqui de 618. MBS é um ativo que sequer sofreu, olha lá, o semanal fechou feio pra caramba, mas olha só, nem teve aquela queda ultra agressiva que muitos ativos tiveram que enfrentar. Tá aqui, ó, sustentou, tá bem saudável e eu vejo que tá numa faixa bem interessante. A IOS trouxe uma mega oportunidade, tá? Uma mega oportunidade. Agora eu entraria? Não. Eu não entraria neste ponto. Eu aguardaria um fechamento. Se o mercado começar a ter um movimento de alta, pode ser que abra espaço nesses pontos de suporte. Tá? A gente perdeu esse suporte, mas recuperou rapidamente, ainda segue como um suporte. Então essa área aqui poderia ser interessante. Caso contrário, caso ele volte a um movimento de baixa, você vai olhar para este ponto aqui. Tá? A partir do momento que ele parar de subir, você vai olhar e vai traçar um Fibonacci e vai, opa, se ele voltar para as áreas de 618, 50%, 618, quiçá 78,6, você tem ali uma nova oportunidade se você a perdeu. AlceX, idem, tá? A gente foi lá embaixo, deixa eu dar uma olhada. Caramba, bicho! Foi lá embaixo, invalidou o padrão de round bottom, agora é um padrão de acumulação lateral. Esse padrão de acumulação lateral, para quem está interessado, é interessante. Para quem está interessado, é interessante. Isso é óbvio. É interessante você considerar este suporte, este fundo em AlceX 10,50. A Arweave foi lá embaixo caçar petróleo, tá? Projeto que é uma das bases de inteligência artificial. Tem que fechar a semana acima desse ponto, que é um ponto de suporte muito importante. Não sei porque que isso aqui está marcado, mas é um ponto de suporte muito importante. E a gente tem que ver, sim, uma recuperação. Você vê que ele tinha um fundo duplo, ele invalidou. No entanto, a gente pode acabar printando aqui uma divergência bullish. Eu não compraria aqui, eu comprei no fundo do medo. Agora, eu só compraria se ele formasse um fundo ascendente justamente neste suporte. Então, ele tem que acelerar, formar um fundo ascendente. Isso pode abrir oportunidades. Render, maravilhosa. Voltou para o fundo de agosto. Melhor oportunidade do que essa, provavelmente você não vai encontrar. Tá? Já está se recuperando, vai ter uma resistência aqui. Deixa eu puxar as resistências. Mas esse suporte, se ele voltar próximo desse suporte, pode ser que você tenha uma mega oportunidade aqui. Então eu aguardaria, mas qualquer suporte, qualquer ponto de pullback que volte à proximidade do suporte pode fazer total sentido. Certo? Dog to the Moon bateu um fundo crítico. Eu não tenho meme, eu não gosto de meme. No entanto, quem estava de olho pôde aproveitar Dog to the Moon. Agora também vale a mesma métrica de fundo ascendente. DOT voltou lá para os fundos, já está em uma recuperação bem interessante, abriu essa oportunidade.
Se fechar a semana com um pivôzão de alta, pode ser bem interessante. Qualquer correção abre espaço para quem quer aproveitar. ENA, vamos ENA primeiro. ENA está super forte, incrível como ENA está forte. Teve uma correção bem bacana, abriu oportunidades específicas aqui e já está, meu Deus, já está respondendo de uma forma bem agressiva. EtherFi está no suporte máximo, se perder isso daqui já era, tá? Então fica de olho aí, porque tem que sustentar esse suporte crítico que está aqui. Vou até abaixar, este é o suporte mais crítico. Se ele não conseguir sustentar aqui, ó, não conseguir sustentar aqui, 0,99, não tem mais conversa para esse cara. Filecoin, porrada para baixo, suportaço. Quem gosta de Filecoin pode considerar posicionamento. Gala Games, idem. GLMR, não bom. Não bom, GLMR, olha, GLMR é isso aqui. Eu não compraria, tá? GLMR é isso aqui. Topo, fundo ascendente. GTI, mesma coisa. Eu comprei no fundo do medo porque eu gosto de gema. Essa é uma gema que bem me interessa. Tá? Eu comprei e a gente está bem próximo de uma recuperação. Luan, não tenho o mesmo ímpeto, não estou tão conservador, mas quero me expor. Isso aqui, ó. Topo, fundo ascendente. Agabar, esse aqui, será que corrigiu? Enfim, corrigiu. Olha onde foi. É brincadeira, né? Olha onde foi o ativo. O ativo foi justamente, vamos ajustar aqui, em 618. Foi, 618, check, oportunidade. Não faz mais sentido comprar aqui, na minha humilde opinião, do ponto de vista de 12 horas atrás. Mas, quem quiser se expor, é válido. KSM, maravilhoso, né? Foi lá em cima, eu vendi, comprei aqui nessa área achando que eu estava abalando. Foi lá para baixo, aumentei a minha exposição. Caixa. Então eu melhorei minha posição e agora estou muito confortável com o KSM no seu suporte supremo. Tá? Bateu aqui em 16 dólares. Então eu me aproveitei. Lina! Queda livre, ó meu Deus do céu. Lina, gema também. Muita gente gosta desse ativo. O que tem que olhar? Seguinte. Lina, se você gosta muito do projeto, tá ultra bullish, você pode escalar ordens, mas como eu sempre gosto de enfatizar, gema você tem que se expor de forma cautelosíssima, com percentuais bem baixos, para que você não sofra absurdamente. Mas aqui, para aquele cara que é o mais conservador, você quer isso aqui, ó. Topo, fundo ascendente. Então você quer uma recuperação, um teste nesta área sustentação e aí sim pode abrir oportunidades. Então o agressivo está aqui, o conservador está aqui. O conservador que é meio maluco também, porque ele gosta de risco. Deu para entender? One, maravilha, idem para Gala, Filecoin, por aí vai. Pendle, maravilhoso movimento, comprei Pendle nesse Ultra Flush, fundo duplo, não perdeu o fundo anterior, então não tem topo duplo, tá? A gente tem aqui um suporte, na verdade tem um fundo triplo, a gente vai ficar batendo nesta faixa até a gente ter uma aceleração que justifique o rompimento dessa área, que pode ser na out season. Eu gosto de Pendle, vejo um projeto espetacular. Estude, avalie e considere. PIF, teve uma porrada para baixo. Aqui você pode avaliar uma cunha, deixa eu ver, a pseudo cunha. Deixa eu ajustar. Temos uma cunha aqui agora se formando, tá? Então a gente teve a perda do, ó, você vê, perda dos fundos sem continuidade, bateu lá, oh meu Deus, bateu lá numa resistência, peraí, vamos ajustar. Bateu numa resistência, voltou, perdeu esses fundos, se for sem continuidade, acaba sim por ser um padrão de cunha
que rompe para cima. Então fica de olho aí, tá numa faixa interessante. SUI, será que SUI corrigiu? Brincadeira, olha este movimento de SUI. A gente falou 3 dias atrás de SUI. Poxa, seria legal se batesse 618, mas ainda mais legal se batesse na resistência, servindo como suporte. SUI tem tudo para acelerar. Vai comprar agora? Eu não sei se você deve ou não comprar, tá? Mas este ponto aqui foi espetacular. Luan, eu quero comprar. Pode escalar ordens aqui, tá? Ou aguardar o que pode acontecer ou não, que é um fundo ascendente, tá? Um novo teste dos fundos para, quem sabe, você ter essas oportunidades. Celestia, ficou ruim. Ficou ruim Celestia, viu? Eu acho que pode se recuperar, mas lembra que a gente falou sobre Celestia? Cara, se perder esse fundo aqui, as coisas vão ficar feias e Celestia perdeu. Então voltou para um range horrível. Seguinte, eu só olharia para Celestia aqui, ó. Não comprou aqui, sei lá, eu amo Celestia. Eu olharia para Celestia na recuperação desta linha de tendência de baixo e desse suporte e resistência. Tá? Eu não olharia para Celestia abaixo deste ponto, abaixo de 4 dólares. Pô, mas tá 3,20, pô, bateu 2,40. Entrada espetacular. Se você fez essa entrada, pode ser que tenha sido uma ótima entrada, sim, já tá no lucro. Mas para que a gente tenha uma maior probabilidade de alta, isso aqui tem que acontecer. TrueFi, já tava ruim, já tava feio, ficou pior. Agora é o seguinte, invalidou isso daqui, invalidou isso daqui, invalidou isso daqui, invalidou isso daqui. E agora a gente vem para suportes. Cara, sustentou num suporte aí meio estranho, poderia ter caído mais, sustentou. Se ele voltar para essa área, testar para validar esse suporte pode fazer sentido, mas eu não gosto. Eu não gosto. É verdade, eu não gosto. Isso quer dizer que ele não vai subir? Não, não quer dizer nada. Mas eu ficaria muito mais confortável se ele fizesse isso daqui, tá? E aí sim abriria espaço, ou se ele fizer isso aqui, ó. Aí abre espaço para compras, porque ele invalida todo esse cenário de baixa e mostra uma recuperação. E TRVL deve ter, olha só, que interessante, sustentando o suporte. Tá batendo ali, é o pinball. Tá? Pode ser interessante. Isso aqui é um fundo bem importante. O risco e retorno acaba sendo bem favorável. Vale a pena ficar de olho. Vale a pena ficar de olho. Fique atento, porque o mercado tem muito para mostrar ainda hoje. Vamos dar uma olhada só no finalzinho aqui para o Bitcoin. A gente tem muita coisa para ficar de olho. Vamos ver. Bitcoin a 98.600. A dominância está caindo. O Ethereum está se recuperando. Vamos olhar. Vamos acompanhar. Mas vamos, de fato, aproveitar quando o mercado apresentar as oportunidades. Se você tiver dúvida, deixa aí nos comentários. Não esquece de se inscrever e de deixar aquele like bacana. Eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.